quem diga que ele é o hormônio do estresse, mas há também aqueles que defendem como um hormônio necessário para o nosso equilíbrio. É o cortisol. E para falar sobre este assunto, as verdades, os mitos, o que é de fato bom ou não nesse hormônio que nós produzimos, nós mesmos, a gente está conversando mais uma vez com o Dr. Durval Ribas Filho, que é presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia. Dr. Durval, muito obrigada por receber a gente mais uma vez, mas aí quando eu li sobre esse cortisol, eu ouvi uma porção de notícias que falavam é bom e não é bom, mas afinal de contas, o que é o cortisol? Bom, o cortisol ele é um hormônio que realmente é produzido, é sintetizado pelo nosso organismo. Popularmente a gente chama de cortisona. Quantas e quantas pessoas não dizem, puxa, eu preciso tomar cortisona porque eu tenho asma, bronquite, alergia, muitas dores, artrite. Então veja que o cortisol, ele é um hormônio formidável. Ele é maravilhoso, nós precisamos dele, ele é produzido, sintetizado pela suprarrenal, uma glândula extremamente importante para o nosso organismo, e evidentemente ele tem essa característica sim relacionada ao estresse. Isso é real. Por que ele está relacionado com o estresse? De que maneira? Isso, ele na verdade nos defende do chamado estresse. O que seria assim, por definição, o estresse? O estresse é uma reação do organismo frente a um agente agressor. Esse agente agressor, ele pode ser biológico, por exemplo, vírus, bactérias, fungos. Ele pode ser ambiental, a poluição, né? Ele pode ser químico. Então, o estresse que no dia a dia nós temos, principalmente, é o relacionado as alterações emocionais. Então, quando você, por algum motivo, você fica tensa, nervosa, estressada, ansiosa, depressiva, você libera, o seu organismo tem essa característica de liberar esse hormônio, de liberar o cortisol, que nos favorece para nos defender. Portanto, ele é um hormônio maravilhoso anti-estresse. O problema, logicamente, é o excesso. Que a gente está muito estressado, a gente está muito ansioso e eu estou produzindo cortisol em excesso. Exato. E o que faz de ruim no excesso? O problema do cortisol em excesso, ele interfere muito, principalmente no metabolismo dos carboidratos, no metabolismo glicêmico. Ele está diretamente ligado muito à insulina, que é chamado de um hormônio contrarregulatório. Ou seja, o cortisol, ele tem essa característica. E o que acontece, nós estamos dizendo em excesso? Ele pode sim favorecer a muita fome por doces, por carboidratos, porque ele diretamente interfere na liberação da insulina. Isso significa que as pessoas, quando estão sob estresse, sob tensão, libera o cortisol, que nós chamamos de hipercortisolismo secundário. Esse hipercortisolismo secundário faz com que a pessoa coma mais doces, carboidratos, e evidentemente ela vai desenvolver sobrepeso, obesidade. É interessante porque alguns estudos mostram que durante o período da gestação, olha que coisa interessante, durante a gestação, se a mulher grávida, se ela ficar muito estressada, tensa, nervosa, preocupada, problemas emocionais fortes, ela fica liberando cortisol com maior quantidade de cortisol. E esse hipercortisolismo, esse aumento do cortisol, favorece no nenê, olha só que coisa, lá na frente, quando o adulto ele desenvolver síndrome metabólica, que é obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia. Olha até que ponto que chega o estresse liberando esse hormônio contrarregulatório que é o cortisol e que por sua vez favorece o desenvolvimento no futuro do nenezinho da síndrome metabólica.
Então, que é uma doença, logicamente, muito grave. Então, veja a importância que tem o cortisol, o excesso de cortisol, esse hormônio do estresse relacionado a doenças crônico-degenerativas. É correto dizer ou exagero dizer que toda pessoa muito estressada, ela pode ter esse hipercortisolismo? Sim, com certeza. No caso dos obesos, já está estabelecido que eles têm um hipercortisolismo secundário, ou seja, eles naturalmente ficam liberando uma quantidade maior do cortisol do que deveria. Agora, evidentemente que o cortisol, é bom que a gente sempre diga que é um santo remédio. Quer dizer, as pessoas que eventualmente tenham dores, por exemplo, no pronto-socorro, talvez seja um dos medicamentos mais utilizados, mais úteis que existe nas unidades de terapia intensiva. É um medicamento maravilhoso na urgência, na emergência. O problema, infelizmente, se relaciona no nosso dia a dia, quando o estresse, ainda mais nos dias de hoje, a gente ficando sob estresse constante, nós ficamos liberando uma quantidade maior do cortisol do que deveríamos, provocando essas alterações metabólicas em todo o nosso organismo. Tem sintomas que indicam que a gente está com esse problema, doutor Durval? Não, quando as pessoas, por exemplo, tomam corticoide, cortisona, e eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo ali, que eventualmente fizeram uso do corticoide, vão dizer, olha, eu fiquei mais inchada, demasiada, retém mais líquido, eu tive mais e mais fome por doce, por carboidratos, e tem pessoas que desenvolvem muitas estrias quando usa o corticoide. Um exemplo simples também, sabe aquele spray nasal que tem corticoide? Se a pessoa usar com muita frequência, ela fica com a facies de meia-lua, que a gente chama. É um termo técnico na medicina, muito antigo que a gente usa, que realmente a facies parece mesmo meia-lua. Então você observa que o corticoide, ele tem os seus efeitos benéficos, maravilhosos, mas ele também tem os seus efeitos maléficos, deletérios para o nosso organismo. Por isso que o controle do estresse, dentro do possível, seria fundamental para que você não ficasse constantemente liberando esse hormônio. E aqui fazendo até uma parte que seria principalmente as mulheres grávidas, que às vezes passa desapercebido, e eu acho que esse programa é interessante porque ele traz informações que podem ajudar essas pessoas que estão nos ouvindo, não é mesmo? Controlar o estresse. Controlar o estresse. Esse é o segredo. É simples assim, né, simples doutor? assim, Muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco, viu? Eu que agradeço. Obrigado.